Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Coelhinho vai passar aí na sua casa? Creio que sim, sim. É? Domingo tá aí? Domingo tá chegando. Vai ter bacalhau hoje? Vai ter bacalhau sim. Hoje vai ter bacalhau sim, senhor. Vocês querem bacalhau? Ô meu, seguinte, o que tem do Abreu, hein? O que tem do Abreu? Você quer que eu comece já com o Abreu? Lógico! Não, então, João, peraí, vamos inverter a pauta aqui. Não. Deixa pro final. Vai, começa aí, começa pelo como você quiser. Bom dia, Rodney. Bom dia, querido. Então vamos Um lá. minutinho só. Flávio, você tornou a dizer vai fufunha. Você não pode fazer isso. O único que fala vai fufunha aqui sou eu. Bom dia, Rodney. Bom dia, querido. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos aí. Vamos lá. Bom, seguinte, semana passada, né, eu falei aqui, nesse mesmo espaço do Rádio Amantes no Ar, sobre a questão de uma possível entrada da Jovem Pan News no Rio de Janeiro. Sim. Tudo bem. Agora, essa semana, então, recebi uma informação oficial. A Jovem Pan e o Grupo Fluminense, que é proprietário dos 94,9, de fato, conversaram sobre uma possível entrada da Jovem Pan News no Rio de Janeiro. Entretanto, não houve acordo comercial. Dessa forma, então, o projeto de All News da Jovem Pan está fora da Cidade Maravilhosa e região por enquanto. E arredores, né, por enquanto. E sobre o destino dos 94,9 MHz, que até maio transmite a programação da Band News FM, o futuro não é nada promissor. Uma igreja evangélica estaria prestes a fechar acordo para a transmissão de suas pregações nessa frequência. Que bom, hein? Meus amigos. Porque vocês devem lembrar, né? Então, desde o começo do ano, né, a gente vem observando uma movimentação no Rio de Janeiro, né? A Band News já tem um canal próprio lá no Rio de Janeiro, que é os 90,9, e até maio ela está operando, então, em duas frequências, 90,3 MHz e os 94,9 que pertencem ao Grupo Fluminense. Esses 90,9 é do próprio Grupo Bandeirantes, né? Eles adquiriram essa frequência lá junto ao pessoal aos herdeiros do Ari de Carvalho, que era proprietário do Dia e de outras rádios aí lá no Rio de Janeiro. Então, de qualquer forma, com a saída da Band News do canal dos 94,9, agora é um caminho aberto para que alguma igreja evangélica possa assumir a frequência e transmitir lá toda a sua programação religiosa. Então, que bom, né? Vamos de igreja, né? E a Jovem Pan, então uma coisa a gente já tem essa certeza. A Jovem Pan negociou com o Grupo Fluminense, mas não houve acordo, o acordo comercial, então, infelizmente, o público carioca está privado aí de ouvir a programação da Pan News. Não sei, até que de repente eles achem lá, eles encontrem algum outro canal. Logo eles conseguem. Vamos ver. Agora, de qualquer forma, precisa ver também se o Rio de Janeiro comporta lá três emissoras All News, né, em FM. Eu acho que comporta, mas de qualquer forma há controvérsias aí, muitos especialistas. Você acha que comporta? Oi? Eu acho que comporta sim. Pô, se no caso, vamos ver, eu vou dar um exemplo aqui. Se na TV por assinatura a gente tem, quer ver, Sport TV, claro, eu estou comparando, claro que os segmentos são diferentes, mas por exemplo, aqui na TV aberta, na TV fechada, a gente tem Sport TV, ESPN, Fox, Esporte Interativo e Band Esportes. Então temos aí 5 canais. Então, se na TV por assinatura nós temos cinco grandes empresas aí atuando no segmento esportivo, por que não no rádio, no dial, o FM poderia comportar 3 emissoras All News? Cada um escolhe, né, a emissora com a qual se identifica mais, né? Então, a Jovem Pan tem um direcionamento, a Band News tem outro, a Band News FM, né? E a CBN também tem um outro completamente diferente. Então eu acho que tem público para tudo. E também tem aquela questão, né? Tem muita gente que faz zapping no rádio. Embora o zapping seja um termo utilizado mais na televisão, né? Que para quem não sabe, é aquele ato de você ficar mudando de canal no controle remoto na TV, mas existe muito zapping no rádio. Isso é facilitado pelos botões de memória, né? Sim. Verdade. Dos dispositivos móveis, até tem
equipamentos de som nos automóveis que permite isso. Então, tem gente lá que fica apertando lá dentro do carro. Então, por exemplo, anda 100 metros, aperta lá, ouve uma emissora. Anda mais 100 metros, aperta lá o botão de memória e ouve outra emissora. Então, é nada mais natural. Então, eu acho que comporta assim. Tranquilamente. Verdade, João. Tem como sim. Eu também acho. Bom, vamos lá, continua, Rodney. Bom, vamos lá. Essa notícia já está meio velha, mas eu preciso registrar aqui, né? Então, nós tivemos demissões no Grupo Bandeirantes na semana passada. E nós até não fizemos o registro, que é última sexta-feira, dia 7. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo ou se eu estou viajando, mas... Não, exato, dia 7. Hoje é 14, né? Então, a sexta-feira, dia 7, foi o dia do jornalista. Mas, né, não sei se de repente foi burrice ou se de repente era uma coisa para marcar a data mesmo, a Rádio Bandeirantes dispensou 3 dos seus profissionais. O Paulo Galvão, o apresentador Paulo Galvão, que tinha lá mais de 17 anos de casa, Francisco Prado, também com 12 anos de casa, e a Paula Di Donato, que era correspondente da Bandeirantes na Baixada Santista. Internamente, segundo o nosso grande amigo Flávio Rico, fala-se que eles perderam seus postos por causa de salários altos e que eles seriam substituídos por profissionais da extinta Rádio Bradesco Esportes FM. Então, de qualquer forma, aí fica a triste notícia, né? Então, pelo jeito, a conta continua não fechando lá pelos lados do Grupo Bandeirantes, né? Então, 3 profissionais aí de altíssima qualidade, em especial o Paulo Galvão, que é um excelente apresentador, ele fazia o jornal o jornal de amanhã, depois agora estava num projeto de programa da tarde, o Rádio Livre, e também tinha ele comandava do Bandeirantes Acontece nas noites de domingo. Então, de qualquer forma, fica aí esse registro, embora atrasado, mas a gente tem que deixar aqui manifestada a nossa insatisfação com a perda desses 3 grandes profissionais. Pode continuar, Rodney. Sim, e essa semana eu descobri uma informação importantíssima, né? A gente tem divulgado aqui que algumas emissoras já estão fechando acordos para a transmissão da Copa da Rússia em 2018, e eu descobri o valor que está sendo cobrado de algumas delas, R$450 mil. Então, por exemplo, João Alckmin, se a Showtime quiser transmitir a Copa do Mundo, tem que pagar aí a bagatela de R$450 mil para, então, conquistar os direitos de transmissão dessa competição. Claro que depois a questão da infraestrutura, né, a logística da viagem até a Rússia, você que é um russo disfarçado, sabe bem como eu que a viagem lá não é fácil, e não é barato também. Então, de qualquer forma, os direitos ficam apenas nessa casa aí de R$450 mil. O resto é a parte, a emissora que se vire lá com a FIFA. E não será permitido redes, então, por exemplo, João Alckmin, se você comprar os direitos da Copa do Mundo, você não poderá entrar em rede, por exemplo, com a minha web rádio, que é a Prêmio Esporte, tá? Por quê? Estou dando um exemplo, porque a Globo não permite. Então, se você tiver uma rádio em São José dos Campos, você não pode formar rede com a rádio de Tocantins. Muita gente está reclamando disso porque seria até uma forma de amenizar custos, né? Então, por exemplo, se eu formar uma rede com várias rádios, cada uma pagando R$5 mil, dá para complementar aqui o preço de R$450 mil e ficaria tranquilamente fácil para honrar esse compromisso financeiro. E uma última informação, por exemplo, vamos supor, se de repente a Showtime comprar os direitos da Copa do Mundo, parcelar e lá na frente não conseguir pagar, a Globo não vai ressarcir não, a Globo fica com dinheiro e quem não pagou fica com o mico aí de ter pago e não ter conseguido transmitir a Copa. Sério? Se eu não me engano, isso já aconteceu na Copa do Brasil, na Copa que foi realizada no Brasil em 2014. Já teve algumas emissoras de rádio não conseguiram pagar todas as parcelas e com isso ficaram de fora. E não viram a cor do dinheiro depois. Cara, isso é uma barbaridade. Sim, mas o pessoal aceitou, né? Então ninguém reclama a respeito disso, tá? Tudo aceito, tudo acertado. Como eu falei, tem gente que já assinou o contrato. Eu estou sabendo também de outras emissoras aí que estão se mexendo para fazer isso, mas de qualquer forma estão aí as cartas já estão na mesa.
Que isso? Ô, Rodney, você tem ideia de quanto custa um contrato desse? Como assim? Com Globo, transmissão, etc, etc. Olha, O contrato da Globo X. com a... Isso. Eu posso procurar ver, né? A gente sabe que, se eu não me engano, eu vou dar um exemplo. Quando a Globo fechou o pacote exclusivo em 2002 e 2006, ela pagou na época um valor equivalente a 200 milhões de dólares. Tá brincando. Isso, inclusive, naquela época, né, quando ela fechou, isso era pouco depois de 1998, a questão cambial era uma. Sim. Depois, no ano seguinte, nós tivemos aí problemas sérios relacionados a isso. A Globo deu uma balançada nesse respeito aí com relação a essa questão. Então, a referência que eu tenho é essa. Agora eu não sei como é que a Globo fechou depois, quais foram os contratos que a Globo fechou posteriormente, mas naquela época ela pagou 200 milhões de dólares. Bom, digamos que hoje seja, sei lá, 300 milhões de dólares, não sei, estou chutando. Que eu acho uma grana extremamente louca, né, meu? Você pensar, 300 dá quase um bi, né? Não sei, eu acho que também não deve ser esse valor, até porque como a questão cambial hoje é bem diferente de quase 20 anos passados, claro, né? Então, claro. Eu imagino que hoje eles estejam fechando por um valor bem menor, bem abaixo disso. Mas pode ser também. A referência que eu tenho histórica é essa. Nossa, mas é muito dinheiro, não, João? É muita grana, é muita grana. É uma coisa absurda. Nossa. É uma coisa absurda. E fora também que ela vai receber também de televisões, né? Tem emissoras de televisão que já estão se mexendo aí, né? Então, por exemplo, até onde eu sei, a Fox vai transmitir. A ESPN, não sei, a ESPN ainda tem essa dúvida no ar aí. Não sei se eles vão fazer a cobertura dessa Copa, mas de qualquer forma, a Bandeirantes também é outra dúvida, a TV Bandeirantes no canal aberto. Então, temos aí algumas definições a ocorrerem até o final do ano. Tá meio complicado, hein, chefe? Então são outros contratos, que são outros valores, etc, etc, Sim, né? São outros contratos que são outros valores. Os valores para a rádio, como eu disse aqui, confirmo agora, estão na casa aí dos R$450 mil. Nossa senhora, meu Deus do céu, isso é muito dinheiro. É muita grana. É muita grana. R$450 é o quê? Um salário de um jogador de futebol. É por aí. Tem jogador de futebol que ganha isso aí. É verdade, você tem razão. O que mais, Rodney? Prossiga. Deixa eu só fazer duas correções. Por favor. É o seguinte, semana retrasada, eu falei aqui do Otaviano Costa, Marcelo de Sena me chamou a atenção, eu disse que o Otaviano Costa nasceu no Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu errei. Ele nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso. É um erro que, infelizmente, todo mundo comete. Eu não deveria cometer, mas acabei cometendo. E um outro erro que eu cometi foi trocar o nome de um ouvinte, né? Então, a gente tem um ouvinte aqui, que é fã do Diguinho Coruja, eu falei dele na semana passada, é o Vinícius Barbosa Vieira. Eu chamei ele de Vinícius Vieira Barbosa. Então, ficam aí as correções, mil desculpas aí ao pessoal. Então, mas a gente aqui, quando a gente erra, nós corrigimos aqui também. Acontece. O que mais, Rodrigo? Deixa eu falar da audiência do rádio na Grande São Paulo. Por favor. Isso se o site aqui não me trollar. Eu não sei, esse notebook cada vez está com uma vida própria, eu não sei porquê. De qualquer forma, eu vou pegar aqui as informações do nosso companheiro Adriano Barbiero. Ele viu aqui que foi publicada mais uma pesquisa do Cantar e Bop Mídia com o ranking geral de audiência das emissoras AM mais ouvidas na Grande São Paulo. É a primeira pesquisa com audiência completa no começo de 2017. São dados referentes ao trimestre de janeiro, fevereiro e março, do período 7 às 19 horas. A primeira colocada, a Rádio Globo, apresentou uma queda de cerca de 3 mil ouvintes por minuto em relação à pesquisa passada. Mesmo assim, é a única emissora AM que tem a audiência que passa dos 100 mil ouvintes por minuto. Essa pesquisa aí já contempla as alterações que a Globo fez aí no ano passado. Na sequência, aparece a Rádio Capital, que somou mais 3 mil ouvintes por minuto em relação à pesquisa anterior. Também aqui compreende algumas alterações que nós noticiamos aqui no começo do ano, né? A saída do Paulo Barbosa, a estreia de outros programas, enfim. A Rádio Capital, então, repetindo, somou mais de 3 mil ouvintes por minuto em relação à pesquisa anterior. Mesmo assim, aparecem em segundo lugar no ranking geral, com um total de aproximadamente 96 mil ouvintes por minuto. A Jovem Pan e a Bandeirantes seguem, respectivamente, em terceira e quartas colocações, mantendo o mesmo índice de audiência sem grandes alterações. A Rádio de Julho está na
sexta posição e teve um crescimento significativo com 4 mil ouvintes por minuto, 4 mil ouvintes a mais que o trimestre passado, e a emissora está encostada na Rádio Record, que é a quinta colocada. Então, vou passar aqui o ranking, né, sem os percentuais, ou porcentuais, como queiram, mas assim, as 15 emissoras mais ouvidas são essas: a Globo na primeira colocação, Capital na segunda, Jovem Pan na terceira, Bandeirantes na quarta, Record na quinta, Rádio 9 de Julho na sexta, Super Rádio na sétima, CBN na oitava colocação, Terra FM na nona colocação, Imaculada Conceição na 10ª colocação, Metropolitana AM na 11ª colocação, Nacional Gospel na 12ª colocação, Morada do Sol na 13ª colocação, Rádio América na 14ª colocação, e a Rádio São Paulo, a tradicional Rádio São Paulo, aí na 15ª colocação, a Rádio São Paulo que hoje pertence ao Universal, já tem uns 30 anos isso que eles... A Rádio São Paulo, que opera nos 960 kHz, antigamente era do Grupo Bandeirantes. Isso. E no final dos anos 80, se eu não me engano, por volta de 88, 89, foi vendida aí para a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu lembro que quando eu trabalhei na Bandeirantes, era um estúdiozinho, a última sala lá no fim do corredor e só, mais nada. Eu lembro, a Rádio São Paulo era uma linha auxiliar da Bandeirantes nas transmissões das jornadas esportivas, né? Isso. Você deve lembrar, os ouvintes também, que antigamente a Globo usava a Rádio Excelsior, a antiga Rádio Excelsior, hoje CBN, lá nos 780, né? Então, por exemplo, quando tinham 2 jogos aí em importância de campeonatos, aí pode ser paulista, brasileiro, a Rádio Globo transmitiu o jogo principal nos 1100 e transmitiu o outro jogo em importância da rodada nos 780. E aí a Bandeirantes passou a fazer a mesma coisa, transmitiu o jogo principal nos 840 e depois tinha um outro jogo ali que era colocado nos 960 kHz. Aí durou muitos anos. Grande parte dos anos 80 até que a Bandeirantes vendeu a Rádio São Paulo. E eu lembro até que o Afanásio Jazari também fez parte da emissora. Ele até conta uma história muito curiosa, né, que a emissora foi vendida, né, então ele foi se reunir com os novos proprietários, né, o bispo, né, não lembro quem é, ele também eu acho até que ele não informou quem era, e aí chegou uma hora que houve um impasse, né, e vocês sabem, né, o Afanásio é um camarada muito... ele é como eu, ele é gentil, fino, educado, ele é um lorde, é como eu. E aí ele começou a brigar com o bispo, e esse bispo depois começou a rezar para tirar o encosto do Afanásio. O Afanásio conta essa história. Essa é boa. E conseguiu tirar o encosto do Afanásio? Eu acho que não, eu acho que não, mas eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando a cena. Que mais? Que horror, né? Que mais? Sim. Que mais? Bom, a gente passou aqui pela audiência do rádio na Grande São Paulo, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Sim, teremos novidades na CBN a partir da segunda-feira, né? Como vocês sabem, a gente já tem noticiado aqui, né? A CBN finalmente está fazendo algumas alterações, né? E, claro, sob a nova direção do Ricardo Gandur, e uma delas vai ocorrer na próxima segunda-feira. O programa chama-se Estúdio CBN e ele será comandado por Tatiana Vasconcelos nas tardes da emissora, sempre a partir das 14 às 17 horas. A Tatiana Vasconcelos estava bem pouco tempo na Band News. Ela fazia horário com Boechat na manhã, depois ela passou a fazer o Alta Frequência no final de tarde, aí agora ela vai para a CBN e vai ter um horário à tarde, todo dela. O Estúdio CBN será comandado, ele terá um convidado especial para comentar os assuntos noticiários de forma leve e descontraída. Personalidades da música, dramaturgia, política e diversas áreas estarão entre os convidados, e diz aqui que a Tatiana Vasconcelos está feliz com o formato e ansiosa para sentir a reação dos ouvintes. Abre aspas aqui, ela diz que a preparação foi muito prazerosa, pensar cada detalhe do programa, mas o prazer maior vem agora, que está no ar, né? Ele diz aqui que queremos que o ouvinte se sinta numa sala ou no estúdio conosco participando da conversa. Então o Estúdio CBN, fecha aspas, né? O Estúdio CBN vai ao ar de segunda a quinta das 14 às 17 e às sextas das 15 às 17 horas, logo após o Moreno no rádio. Moreno, para quem não sabe, é o Jorge Bastos Moreno, colunista de O Globo, e que tem um programa lá na CBN das 2 às 3, todas as sextas-feiras,
Como a gente aqui, a gente tem aqui um programa todas as sextas-feiras, só que das 9 às 10 da manhã. Bom, vamos lá. Vamos falar das alterações da Rádio Globo. Uma novidade, então, dessa semana é que o Padre Marcelo Rossi vai para o horário da madrugada. Então, conforme antecipado pelo site Tudo Rádio, o programa Momento de Fé do Padre Marcelo Rossi vai continuar na nova grade de programação da Rádio Globo, AM 1100 de São Paulo. Então, segundo informações do Sistema Globo de Rádio, o programa irá ao ar a partir da meia-noite. E quando houver transmissão de futebol, o programa terá início a partir do término da jornada esportiva. Segundo informações do próprio SGR, a escolha do horário partiu do próprio padre Marcelo Rossi, que considerou a sua permanência na nova grade de programação da Rádio Globo, que vai estrear em maio. Então, vocês devem lembrar, a gente falou bastante aqui que o padre Marcelo vai deixar o horário das manhãs, até porque esse horário vai ser ocupado pelo Otaviano Costa, que, repetindo, nasceu em Cuiabá. Só que tinha ficado incerta a permanência do padre Marcelo Rossi na programação da Rádio Globo. Então agora as duas partes já se acertaram, então ele sai das manhãs e vai para o começo da madrugada a partir da meia-noite. Eu acho até que é um bom horário, tem muita gente ligada aí, muitos fiéis aí da Igreja Católica acordados, ou então gente que precisa aí de uma oração. Eu acho que até a maioria dos programas religiosos é transmitida na parte da noite, então em AM você costuma ouvir muito isso. Então, de qualquer forma, eu acho que o padre Marcelo vai, claro, ele tem uma legião de fãs, e com isso ele vai atrair uma boa audiência aí por horário da madrugada, pode até revitalizar o horário. Imagina agora em FM também, FM, eu acho que realmente a audiência da madrugada pode até ser revitalizada com a presença do padre. Mas será ao vivo ou gravado, hein? É isso que eu queria saber. Boa pergunta, não se tem informações disso, mas eu creio que será ao vivo, né? Eu creio que deve ser ao vivo. Aliás, 1 hora de programa para ele não deve ser difícil de fazer, né? De quanto tempo é o programa dele? 1 hora. 1 hora só? 1 hora de duração. Poxa vida. O problema é que ele andou meio debilitado, não é? Mas acho que ele fez uns regimes meio malucos lá, né? Pois eu acompanhei de longe, mas de qualquer forma o que eu sei é que ele fez uns regimes fora do padrão e realmente ele tem alguns problemas de saúde em decorrência disso. Nossa, isso é bom. bom. A aparência dele está muito diferente da época em que ele explodiu, né? Vocês sabem quem foi que levou ele pro rádio, né? Não. Quem? Altieres Barbiero, né? Jura? Da Rádio América, exato. Olha, que louco. Tem o quê? Mais de 20 anos, eu acho. Quem diria isso, hein? Altieres Barbiero, a Rádio América, que é dos Padres Paulinos, né? Hoje eu acho que eles estão alugando para Canção Nova, né? Então, na época que a Rádio América era, entre aspas, secular, né? Mas de vez em quando tinha alguma coisa lá, alguma programação católica lá, o Altieres Barbiero abriu espaço para o padre Marcelo, ele depois se transformou nessa celebridade que hoje a gente conhece. Mas realmente, você olha pela televisão e fala, nossa senhora, o que aconteceu com ele, cara? Debilitadíssimo, a impressão que dá, né? Porque, assim, né, o pessoal se culpa, é estranho um padre ficar preocupado com essas questões de aparência, né? Pois então, é uma coisa meio estranha, então... Não sei não, viu? Embora padre, ele é ser humano. Sim, mas a aparência dele ficou muito ruim, coitado, sabe? Ele parece que está pesando 20 quilos, 30 quilos, será que o problema é o que disse o Rodney. Dieta maluca, sem acompanhamento médico, dá nisso. Eu não sei porque que ele fez isso também, não consegui entender até hoje. Deixa eu registrar aqui o Marcelo de Sena. Por favor. As duas notícias sobre o meio rádio na semana. Ele informa aqui que o Troféu Imprensa, que foi ao ar no domingo passado, dentro do programa Silvio Santos, só teve no júri o Eli Correia, e ele diz aqui, para a gente dar os parabéns para a Rádio Jovem Pan pelos 50 anos consecutivos do Sermão da Paixão. Mas, Sena, deixa eu perguntar aqui, essa madrugada, antes de dormir, eu dei uma ligadinha no rádio, eu não ouvi o Sermão da Paixão, né? Costuma começar a partir da meia-noite. Que horas começou esse ano, hein? Depois, se você não puder nos esclarecer, mas de qualquer forma, eu liguei e estava passando a reprise do 3 em 1. O programa da Vera Magalhães, o Andreasa e o Marcelo Madureira. Mas de qualquer forma aqui, sobre o Troféu Imprensa, né? Então, vale o registro aqui. Eli Correia, o homem sorriso do rádio, fez parte do júri, o júri que decidiu aí os melhores da TV. Na verdade, era o Paulo Barbosa que fazia, né? Só que aí, como ele saiu da Rádio Capital, então agora me parece que entrou o Eli Correia, então fica aí, então, essa informação de que o Eli Correia é o representante do rádio no júri do tradicionalíssimo Troféu Imprensa.
Sei lá, vai saber, né? Agora ficou feio aquele negócio que o Silvio Santos fez com a Raquel Sherazade. Então, depois lá nas redes sociais dela, ela disse que era uma ironia. Sei. Ela não pareceu que não se incomodou, então. Tá, me engano que eu gosto. Incomodou, acho que a palavra final tem que ser dela. Eu pedi desculpa, tirava o meu banquinho e ia embora. Mas de qualquer forma eu acho que não é o caso, não. Eu acho que ela engoliu seco, ou realmente é verdade aquilo que ela disse, que não passou de uma ironia. Tá bom. Só que você perceba que ela parou de fazer comentários, né? Isso faz tempo, né? Faz tempo, desde que ela... Mas também fazia uns comentários nada a ver, né? Idiota. Completamente idiota. Não tem, é aquela coisa de senso comum, né? Porque assim, eu acho que comentários, comentários, ao meu ver, de certa forma, são desnecessários, pelo menos em telejornais. Se você faz uma coisa analítica, opinião, é o que eu quero dizer assim, opinião é uma coisa, análise é outra. Se você pega e faz uma contextualização de fatos, realmente você coloca uma pitada histórica, você tenta antecipar tendências, aí tudo bem, mas agora opinião de, fulano tem que ser amarrado e agredido num poste, isso aí também é outra. Então, eu acho que ela confundia muito a opinião com a análise. Isso também. Que é o que Boechat faz. O Boechat faz análise. O Boechat faz análise. Às vezes ele passa do ponto. Sim, passa. Porque ele é meio maluco, mas de qualquer forma, mas assim, ele ainda consegue sobreviver. Eu não sei, vocês já viram Rede de Intrigas, né? Aquele filme famoso dos anos 70, em que fala de um apresentador de um telejornal, de uma rede norte-americana fictícia que está mal das pernas, e ele vai ser demitido, e aí, nesse meio tempo em que ele cumpre aviso prévio no ar, ele acaba pirando, acaba fazendo discursos que agradam aí aos telespectadores, ele acaba pirando no ar. Um dia eu acho que isso vai acontecer com o Boechat. Vai acontecer. Eu espero que não aconteça o final da história, né? Eu não vou entregar aqui o final do filme, mas espero que não aconteça a mesma coisa do final do filme. Mas que ele vai pirar um dia no ar e vai mandar o povo gritar na janela, eu acho que vai. Nossa, coitado. Bom, sei lá, vai saber, né? O que mais? Bom, temos mais notícias aqui. Apesar de hoje ser feriado, a semana foi pródiga, né, em notícias. Ainda na Rádio Globo, o Roberto Canásio vai ficar no ar aos sábados. Apresentador do Manhã da Globo no Rio de Janeiro, Roberto Canásio deverá ficar na Rádio Globo somente aos sábados, das 8 às 11. O Manhã da Globo será descontinuado após a reformulação da nova grade de programação. A emissora e o comunicador ainda não confirmam o acerto, e a estreia do Otaviano Costa, aqui tem uma outra informação, deve ser mesmo feita diretamente dos estúdios do Projac, lá em Curicica, no Rio de Janeiro. Então, essas informações são dos nossos amigos lá, o Sérgio Solon e o Michel Menai, do site Rádio de Verdade. Então, o Roberto Canásio, para quem não sabe, para quem não lembra, para quem não associou a figura, era o locutor das chamadas da revista Manchete nos anos 80. Não sei se vocês lembram. Entendi, tá. Então, mas ele é um comunicador de sucesso no Rio de Janeiro, e hoje tem aí esse espaço na Rádio Globo. Ele já chegou a fazer parte da extinta da fase da Rádio Manchete, quando ainda era dos Bloch, depois continuou a sua carreira, e hoje é um dos nomes principais da Rádio Globo. O Antônio Carlos, de certo, não fica mesmo, só que ainda não saiu o acerto dele com a Super Rádio Tupi, com quem ele está negociando. Pois é, né? O que mais, Rodney? Mais Rádio Globo, então, só que agora com informações de Anderson Chene. Aliás, eu tenho que ficar muito feliz porque a Rádio Globo está me dando pauta aí toda semana. Então, que bom. Não só para mim, como para os nossos colegas. Né? O Anderson Chene diz que a Rádio Globo vai estrear no dia 15 de maio e ela vai seguir com a equipe do Pop Bola, muito provavelmente na faixa noturna. A equipe comandada por Alexandre Araújo deve ficar com o horário das 18 até as 20, ou seja, no horário do Globo Esportivo, e com conteúdo exclusivo para a internet, e que vai ter transmissão também ao vivo pelas redes sociais, isso no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a novidade ficaria por conta do apresentador e humorista Paulo Bonfá, e o Bonfá tem grande experiência, mais de 20 anos de carreira mesclando humor e informação, e ele já trabalhou nas emissoras USP, FM 89, Jovem Pan, Transamérica, Band News e Oi FM. Na televisão, seu último trabalho foi nos canais Fox Sports. O que acontece? Então,
Para quem não sabe, o Pop Bola é um daqueles programas que mistura humor, futebol, que a gente costuma ouvir tradicionalmente aqui em São Paulo, e no Rio de Janeiro essa fórmula ela foi colocada no ar por essa equipe do programa Pop Bola, com grande sucesso. Eles já passaram por diversas emissoras e hoje eles estão na Rádio Globo. Então, só que eles vão fazer uma coisa separada. No Rio de Janeiro vai ser o Pop Bola e aqui em São Paulo vai ser outra. Então, uma informação importante, a Globo entrando aí na briga, pelo menos aqui em São Paulo, dos programas do final de tarde que misturam humor com futebol. Então a gente aqui em São Paulo já tem o Na Geral, já tem o Energia 97, a Bandeirantes tem aquele programa lá, o Resenha, o Humor e Futebol, eu até esqueci o nome, porque o programa infelizmente não pegou, né? Apesar de ter algumas pessoas talentosas lá na equipe, mas de qualquer forma não pegou. Mas de qualquer forma a grande novidade é essa: a a Rádio Globo vai entrar firme nessa briga aí do final de tarde, misturando humor e futebol. Bom, na realidade começou com o show de rádio, né? Se você pensar, né? O show de rádio era uma outra coisa, né? Eles faziam um programa pós-jogo, depois do jogo, então eu não vou dizer que esses programas sejam da mesma linhagem do show de rádio, mas claro que eles pegaram alguns elementos, ou seja, imitações de personalidades. O show de rádio tinha muito isso, tinha personagens, tinha imitação também de grandes personalidades. Eu gostava muito do show de rádio, das sátiras que eles faziam às emissoras de televisão. Então, eles satirizavam Rede Globo. Muito. O show de rádio era um gênio, uma pena que realmente ele não foi tão reconhecido como deveria ser, né? Perdão, o San Girardi era um cara excepcional. Ele se cercou de gente talentosíssima, né? Aliás, essa semana, Flávio, não sei se você sabe, quer ver, 2011, né? 6 anos da morte de Serginho Leite. Essa semana agora, eu não lembro a data exata, mas completou-se 6 anos aí da perda do grande Serginho Leite, que foi revelado pelo show de rádio. Nossa, então, 6 anos. É uma data triste aí para o rádio, né? O Serginho Leite ainda poderia fazer muita coisa boa aí nos meios radiofônicos, né? Ele teria espaço aí para fazer um programa que misturasse humor e futebol, mas de qualquer forma ele morreu de forma prematura em 2011 e já são 6 anos. Meu Deus do céu, 6 anos já, cara? Que absurdo. 6 anos. Eu tive o privilégio, o prazer de apresentá-lo pela primeira vez no rádio, na Rádio Cidade. Foi o primeiro, graças a Deus fui eu. E o irmão dele? O Paulinho Leite? Paulinho Leite está morando nos Estados Unidos. Há muitos anos, já casou de novo, já está lá, sossegado, tranquilo lá. Ele fazia o horário da madrugada, né? Isso. Ele já contou em entrevistas, eu já li isso, já até ouvi essa história, que às vezes costumava acontecer muita queda de energia na Avenida Paulista. Ele tinha que descer lá dos estúdios da Rádio Cidade, atravessar a rua e entrar num prédio que ficava em frente lá e pegar o prédio para ligar o transmissor. É o prédio da Fiesp. Da Fiesp, né? Ali, no último andar. O Flávio quase foi eletrocutado uma vez, idiota, chovendo, foi lá e meteu a mão no transmissor, quase foi eletrocutado, infeliz. Verdade. Aliás, esse era um dos medos do Serginho Leite nessa, né? Conforme ele disse nessa entrevista. Não, mas o gênio do Flávio foi lá, debaixo de chuva. Mas eu tive que ir, João, não tinha jeito, ou era o transmissor ou nada. Então nada. Pisaram em cima do transmissor, Rodney, acho que eu já contei isso aqui. Pisaram em cima do transmissor, antes mexeram no telhado, era uma cabine, tá? O transmissor ficava dentro e pisaram no telhado e começou a vazar água, muita água dentro do transmissor. Nossa. E eu olhei no chão assim, peguei a lanterna, falei, e agora, vou ou não vou? Falei, vou, né? O transmissor estava ligado. Eu pisei na água, fui na chave geral e desliguei. Aí caiu tudo. Podia ter morrido eletrocutado na hora lá. Não, é pior, né? Que já naquela época as emissoras de rádio já economizavam, né? Em vez de deixar um técnico de plantão, paga um técnico lá, deixasse um cara de plantão lá e evitava esse tipo de coisa, né? Nossa, mas o Flávio não acabou de contar. Aí no dia seguinte era feriado, ele chamou o técnico e o técnico teve que improvisar, fazer milagre para voltar meia boca no ar. Você não acredita, Rodney, como é que foi? Porque na realidade queimou um transmissor de saída só, aliás, queimou um transformador de saída, que era um transformador de grave, da qualidade de grave. Queimou, e quem quer fazer aquilo num feriado, né? E o que ele fez? Por favor, vocês vão lá na rádio, peguem todas as lâmpadas, arranquem todas as lâmpadas que vocês encontrarem.
E ele substituiu esse transformador por uma lâmpada. Por favor, falem baixinho, não dei mais do que 1 kW de potência. Meu. E a rádio não saiu do ar, não. Continuou, queimava a lâmpada, ela triava, põe a outra, até colocou uma lâmpada gigante, daquelas de 200 watts. Aí durou pelo menos mais 1 hora no ar. Aí ele foi na Santa Efigênia, conseguiu achar um cara que falou para ele, eu quero tanto, porque hoje é feriado. Então, eu quero tanto. Custava o preço do transmissor, não tô brincando, mas a grosso modo. Ele falou, faz, ué. Fez, o cara fez, teve que rolar a mão, né? Tinha que rolar a mão porque não existia a peça. E foi assim que aí a rádio voltou ao ar. Mas eu sei que eu nem dormi à noite, foi um inferno. E foi o dia que deu mais ibope na rádio, acredite se quiser. Foi o ibope mais alto que a rádio teve. Né? O pessoal ficava em casa para ouvir, né? Não, porque estava fora do ar. Estava fora do ar, o pessoal, e agora? Vai voltar? Não vai? Então, nossa, deu ibope absurdo esse dia. O Tutinha conta uma história, né? Que uma vez a Jovem Pan ficou fora do ar e, beleza, tava lá, sem programação, etc. E o telefone tocando, né? O telefone tocando toda hora. Aí ele atende, né? Eu começo a conversar com o ouvinte, isso tudo fora do ar. Aí o Tutinha resolve perguntar, e aí, o que você está achando da programação? Aí o cara do outro lado da linha fala assim, a programação tá matando, não sei o que. Aí o Tutinha responde, tá matando a gente do coração porque tá fora do ar, né? Ou seja, o cara quis fazer média e acabou levando divertida. Tem histórias ótimas de rádio. O que mais, Rodney? Cantinho do Abreu. Vamos fechar então com o Cantinho do Abreu, né? Cantinho do Abreu. Na sexta passada foi o último dia de programação da Feliz FM em 92,5 MHz, frequência que pertence ao Sr. Abreu. Conforme noticiado anteriormente pelos nossos amigos do Tudo Rádio, a Feliz FM realizou um breve período de migração da sua audiência em 92,5 FM para 92,9, frequência essa que pertence ao Estadão. E então, a partir do último dia, desde o último dia 20, vários projetos foram ventilados pelo meio rádio para entrar nos 92,5, mas por volta das 16 horas da última sexta-feira, a Melodia FM assumiu o canal após a interrupção da transmissão da Feliz FM em 92,5. Com o surgimento da Melodia na tarde da sexta-feira, a Feliz FM ficou fixada de forma exclusiva em 92,9, canal que até março carregava o projeto jornalístico da rádio Estadão FM. Mais alguma coisa, Rodney? Não, é isso, João. Essas foram as notícias da semana no meio rádio. E, vale lembrar que agora, né, com a Melodia entrando nos 92,5, o canal dos 94,1 ficam livres para a possível entrada da Rádio Globo no FM. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente ainda tem algum tempinho até maio, mas vamos lá, vamos ver. Tudo indica, tudo leva a crer que esse acordo está cada vez mais próximo. Olha, uma feliz Páscoa para você, para sua mulher. Muito obrigado. Muita paz, muita alegria e até sexta-feira, Rodney. Igualmente a todos aí. Feliz Páscoa também aos nossos ouvintes. Obrigado, querido. E é isso aí, radioamantes.wordpress.com, acessem. E daqui a abraço para você, Rodney. Facebook. Tchau, Rodney. Tchau. Abraço, querido. Abraço.